Glória a Deus, bom dia a todos. Já acordou hoje aí? Bom dia. Glória a Deus aí pela tua vida, amém? Quero convidar os irmãos aí sem demora a acompanharem comigo a leitura do texto base dessa manhã. Vamos ler Mateus 25, de 1 a 13. Pedro, lá em cima, Pedro, esqueci, é a tradução NVT, beleza? Esqueci de te avisar. Vamos ler Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem. Amém? Diz assim então a palavra: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem dessa manhã é: vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Então, eu peguei esse último versículo e coloquei ele como tema da mensagem dessa manhã. Nós vamos refletir e nós vamos fazer uma exposição da parábola das 10 virgens. E vocês sabem que durante esse mês de março, nós estamos falando sobre a volta de Jesus, trazendo verdades sobre a parousia, que é a palavra grega que se refere à volta de Jesus. Estamos falando sobre escatologia, que é o estudo do fim de todas as coisas. É a matéria que estuda as profecias que ainda não se cumpriram a respeito do fim de todas as coisas. E nós acabamos de ler uma parábola conhecida, intitulada como a parábola das 10 virgens, e essa é a penúltima parábola proferida por Jesus, relatada no Evangelho de Mateus. Na verdade, essa parábola, ela só é relatada, ela só é citada no Evangelho de Mateus, e é um ensinamento a respeito da sua segunda vinda, quando ele voltará e colocará fim a essa era atual, estabelecendo definitivamente o reino de Deus. E essa é a nossa maior esperança e expectação. Esse dia, o dia do retorno de Cristo, será glorioso para a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir? Essa é a sua expectativa? Você está na expectativa de que o Senhor volte logo? Então nós vemos que essa parábola, ela se refere à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu queria abrir aqui um parênteses, né? No ano passado nós tivemos aqui na igreja uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e eu gostaria de falar um pouquinho aqui a respeito de parábolas, antes de passar a exposição desse texto. Nós sabemos que Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Em Mateus capítulo 13, versículo 34, diz que nada ensinava sem parábolas. Cerca de 1/3 dos ensinamentos de Jesus foram realizados dessa maneira. Agora, o que são parábolas, irmãos? Parábolas são histórias contadas para explicar verdades muito maiores. O termo grego é parabolé,
que significa colocar ao lado, ou seja, é como contar uma história ao lado de outra história para explicar aquilo que de fato queremos ensinar. Por exemplo, os gregos, eles também faziam isso. Eles ensinavam através dos mitos. Então, a mitologia grega são histórias que os gregos eles inventaram, digamos assim, para explicar verdades maiores. E Jesus, ele ensinava por parábolas por dois motivos principais. O primeiro deles, eu acredito, que era ser interessante. A Bíblia diz que as multidões ouviam Jesus com prazer. Então, quando ele ensinava através de parábolas, era um ensinamento interessante. Isso prendia a atenção das pessoas. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Então, nós como pastores, nós precisamos treinar também, pregar como Jesus, né? E usar ilustrações, usar parábolas. Nós percebemos quando nós estamos ensinando que no momento de uma ilustração, a atenção da igreja se prende, né? Você pode até não lembrar assim de toda a mensagem, mas você acaba lembrando da história que foi contada. Então Jesus, ele usava histórias para prender a atenção das pessoas, para que fosse um ensinamento prático e prazeroso. Então as mensagens de Jesus eram cheias de flores, de frutos, de animais, de história que fazia parte do cotidiano das pessoas ali na região da Palestina. E o segundo motivo pelo qual Jesus ensinava por parábolas é que ele ensinava através de um código, onde, por incrível que pareça, muitos não entenderiam o que de fato ele queria dizer. Se você quiser, confirme, lá em Lucas 8:10, ele diz para os discípulos que ele ensinava por parábolas para que as pessoas, vendo, não enxergassem, ouvindo, não entendessem, e elas não se arrependessem e não fossem salvas. Você pensa, como é que pode? Jesus tinha a intenção de que algumas pessoas não se arrependessem. Por quê, pastor Peter? Olha, eu não sei explicar o porquê, mas eu quero crer que você não é uma dessas pessoas, e que você está aqui com os olhos abertos, enxergando bem, com os ouvidos atentos, e essa parábola, ela vai ficar clara para você, para que você possa vivê-la e não ser surpreendido e surpreendida no dia de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então, nesse sentido, queridos, Jesus, ele começa comparando o reino dos céus com 10 virgens. Então, olha só, vamos reler aqui o versículo 1. Diz assim, ó: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, o reino dos céus aqui se refere ao reino vindouro, quando ele voltará visivelmente, de maneira majestosa, gloriosa, para pôr fim a essa era, estabelecer o seu reino. Então, ele está falando sobre isso. Por quê? Porque em algumas passagens, o reino de Deus, ele se refere a algo que nós podemos experimentar hoje, né? Então, Jesus, ele disse que o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão, ele está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então nós podemos experimentar o reino de Deus hoje. Mas aqui, quando ele fala de reino dos céus, ele está falando do reino vindouro, que virá após a sua segunda vinda. E para entendermos bem essa parábola, nós precisamos saber como era um casamento na época de Jesus. Então preste atenção, ouça o que eu vou dizer. Uma festa de casamento era, naquela época, um dos eventos sociais mais importantes nas vilas da Palestina. Ser convidado para um casamento, ou ser parente do noivo ou da noiva, era um privilégio. E estar presente era um dever. E o costume da época, que ainda prevalece atualmente nas regiões da Sicília, era que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos até a casa da noiva, para tirá-la da casa dos seus pais e conduzi-la para a sua própria casa, para as bodas, que eram a festa de casamento que durava 7 dias. E então a noiva saía da sua casa, acompanhada das suas amigas, virgens, donzelas, rumo à casa do noivo. Alguns pastores, inclusive, que eu já ouvi falar, eles diziam que a noiva não sabia exatamente a hora que o noivo chegaria. Ela tinha que estar preparada,
né? Ela tinha que estar preparada porque o noivo ele poderia chegar de uma maneira assim que ela não esperava ou de surpresa. E esse entendimento ele é necessário para que nós possamos compreender essa parábola contada por Jesus. Então era assim que se realizavam os casamentos na época de Jesus, bem diferente dos casamentos hoje em dia, né? Então nós vemos aqui no versículo 2 que das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, eram loucas, eram imprudentes. Trazendo para nós, aí você pode entender que nós podemos fazer parte das prudentes ou nós podemos fazer parte das insensatas, amém? E o objetivo dessa mensagem é que você seja despertado, despertada, para que você faça parte dessas noivas prudentes. E na sequência, nós vemos qual era a diferença das prudentes para as insensatas. As prudentes, elas tinham óleo de sobra nas suas vasilhas. Além de ter óleo na lâmpada, elas tinham óleo de reserva, enquanto as nécias não tinham óleo suficiente caso o noivo demorasse. E o noivo aqui, isso aqui é claro, né? Acho que eu não preciso explicar. O noivo aqui é uma figura do Senhor Jesus. Então já está esclarecido que o Senhor, ele está falando da sua volta. E já se passaram mais de 2000 anos desde que essas palavras foram proferidas. Então, nesse sentido, nós ainda aguardamos a chegada do noivo. E o óleo era o combustível para que as lâmpadas das virgens se mantivessem acesas. Então, a lâmpada da época era como se fosse a lanterna de hoje, né? Mas ela era um candeeiro, né, onde se colocava azeite e acendia ali uma pequena tocha, né? Então, talvez aqui os mais antigos, eles estejam familiarizados com isso, né? Eu sei que a dona Lazinha ali, ela já usou, né, candeeiro, por exemplo, né? Então, que é alimentado ali com óleo. Então, isso era para quê? Para que eles pudessem fazer o cortejo do noivo e da noiva até as bodas de casamento. Então, elas precisavam estar com as suas lâmpadas acesas. Trazendo para as nossas vidas, eu falei, eu vou tentar ilustrar isso, né? É como se o grupo das prudentes estivessem assim, com seus celulares carregados, né? E ainda elas levaram a fonte do celular, mais ou menos isso, né? Porque hoje você vai, às vezes, num evento esportivo, e eles pedem, acenda aí a lanterna do seu celular, né? E no intervalo do jogo apagam as luzes, e aí você acende ali a luz do seu celular. Então, elas levaram o celular carregado e levaram a fonte. Enquanto o noivo não chegava, o celular delas estavam na fonte, estavam carregados, prontos para iluminar o caminho quando o noivo chegasse para levar a noiva para as bodas. Mas as imprudentes não. As imprudentes, elas levaram até os celulares carregados, mas não levaram a fonte, ficaram, né, durante muito tempo rolando ali o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, a carga foi acabando, e no momento em que o noivo chegou, na hora H, o celular delas estava sem bateria. E elas queriam a fonte das prudentes, e elas disseram, não, essa fonte é nossa, vamos comprar a fonte de vocês. E foram até, sei lá, uma farmácia 24 horas, né? Mas não deu tempo. Quando elas retornaram, a porta das bodas já havia fechado. Então, dessa forma, assim como nós precisamos de carga para usar as nossas lanternas hoje, na época, a lamparina, ela tinha um combustível, e esse combustível era o azeite. E o azeite, vocês sabem, é símbolo do Espírito Santo. Então nós precisamos aguardar o noivo nos enchendo do Espírito, nos enchendo de azeite. E como nós nos enchemos de azeite? Por exemplo, tem um texto em Efésios 5, que eu tenho citado bastante, a partir do versículo 18, de 18 a 21, que diz que nós nos enchemos do Espírito com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão, sujeição. Eu acrescentaria aqui ainda a oração, a palavra, para que as nossas lâmpadas estejam sempre
cheias. E a falta de azeite ali das imprudentes representa um espírito de negligência. A despreocupação, o descuido, é aquela pessoa que pensa, Jesus está demorando mesmo, não vai dar nada, sabe? Eu posso viver do meu jeito aqui, não vai dar nada. Deus é amor, né? Deus não seria capaz de mandar uma pessoa boa como eu, né, para as trevas, para o inferno. Então a pessoa não tem aquele espírito de expectação, de preparo, de vigilância, não tem aquele zelo pela santidade. Então as prudentes, que tinham ali azeite extra, carregando, elas carregavam esse azeite extra, aqui fala do quê? Aqui fala de atenção, aqui fala de expectativa, aqui fala de vigilância, aqui fala de santidade. E é assim que nós devemos esperar o noivo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então esse óleo fala de vigilância, esse óleo ele fala de santidade. Então quando nós vivemos dessa maneira, é como se nós tivéssemos azeite extra em nossas vasilhas. Então ainda que o noivo demore, nós não seremos surpreendidos naquele dia, amém? Então aqui é uma referência à perseverança, a você perseverar nos caminhos de Deus. Jesus ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, não é verdade? Apocalipse fala sobre a perseverança dos santos, tem um versículo em Apocalipse que diz, aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos, a vida, ela é como uma maratona, nós já temos dito isso. E o azeite aqui é tipo assim o nosso preparo físico, entendeu? O azeite é o nosso fôlego, é o que mantém a chama acesa, é o que faz com que você permaneça de pé até que o noivo chegue. Inclusive, eu gosto muito de perseverança, né? De falar sobre esse assunto. E tem uma frase de um autor chamado Walter Elliott, que ele diz que a perseverança não é uma longa corrida, mas são várias pequenas corridas, uma após a outra. Então é mais ou menos assim, você não precisa pensar a longo prazo, pense hoje. Hoje, só por hoje eu vou me guardar na presença de Deus, eu vou viver uma vida santa, uma vida casta, eu vou vigiar durante esse dia de hoje, eu vou terminar esse dia de hoje de pé, e amanhã você começa de novo, entendeu? Então todo dia você pensa só por hoje, e quando você olhar para trás, você percorreu um longo caminho na presença de Deus, isso facilita as coisas. Então eu faço isso todos os dias, eu levanto, e eu oro todos os dias, Senhor, me livra do mal hoje, não me deixe cair em tentação, me prepara para as demandas desse dia, eu quero terminar esse dia de pé, eu quero terminar esse dia na Tua presença, e eu vou dormir de pé, e eu acordo e no outro dia eu começo de novo. Então a perseverança não é uma longa corrida, mas são várias pequenas corridas, uma após a outra, e é necessário perseverança, pois o noivo demora a vir. Então vejam que as virgens, elas dormiram, elas tosquenejaram, diz uma outra tradução, elas tiveram sono, e elas dormiram, as 10 dormiram, e o sono representa o quê? O sono representa realmente a negligência, representa um declínio espiritual. Então devido à demora do noivo, eu começo a relaxar, eu começo a me descuidar espiritualmente, eu começo a declinar espiritualmente, e eu corro o risco de perder as bodas. Inclusive, o apóstolo Pedro, falando sobre isso, e falando sobre os nossos dias, ele disse que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, que diriam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro diz que nos nossos dias, que são os últimos dias, as pessoas surgiriam dizendo isso, escarnecendo
da segunda vinda de Jesus. Como assim? Vocês falam há tanto tempo que Jesus viria e Jesus não apareceu até agora. Na verdade, eu digo para vocês, os discípulos de Jesus, eles tinham a expectativa de que Jesus voltasse na geração deles, né? Já era a expectativa deles naquela época. Então, cuidado, o noivo, de fato, está demorando. E qual é a palavra de Deus para nós nessa manhã? Não seja negligente, não seja nécio, não seja imprudente, mantenha azeite na sua vasilha, cuidado com sono, cuidado com declínio espiritual. Por quê? Porque o noivo pode vir numa hora inesperada. Inclusive aqui diz a meia-noite, né? Claro que quando diz aqui a meia-noite nós vamos ver que é algo simbólico, mas o noivo, ele vem numa hora em que nós não esperamos. Agora veja só o versículo 6, exatamente isso, ó. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então vejam que o grito a respeito da chegada do noivo foi à meia-noite. Então, como eu disse, foi numa hora inesperada, e isso certamente acontecerá. Jesus mesmo disse que nós devemos vigiar, porque ele vem numa hora em que nós não esperamos. E por um lado, talvez até a chegada do noivo aqui à meia-noite seja literal para algumas pessoas, não é verdade? Porque vamos imaginar, em algum lugar desse mundo é meia-noite agora, não é verdade? Então, se Jesus voltar agora para nós, em algum lugar ele volta à meia-noite, literalmente. Então, apesar de ser algo simbólico, que está dizendo que ele vem numa hora em que nós não esperamos, em algum lugar nesse momento é madrugada, é meia-noite. E isso aponta para que quando Cristo retornar, ele vai pegar muitas pessoas despreparadas. Então, provavelmente, essas virgens nécias, elas não esperavam que o noivo fosse demorar tanto. Elas talvez nem esperavam que o noivo viesse de noite. Por quê? Porque as lamparinas eram para o cortejo noturno, para iluminar ali o cortejo noturno. Talvez elas pensaram, vamos levar a lamparina aqui, mas o noivo vem logo, o noivo vem de dia. Não, ele está demorando. E porque ele demora, muitos acabam negligenciando a vida espiritual. Então eu repito, o que eu já disse, hoje muitos na igreja, eles acreditam que podem viver uma vida de pecado, por exemplo. Uma vida com práticas de imoralidade, de idolatria, de avareza, de vícios. E eles pensam assim, não vai dar nada, não vai dar nada. Está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos santificar para que esse dia não nos surpreenda. A Bíblia fala que Jesus ele vem buscar uma noiva sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Veja só o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Faço questão de ler esse versículo, põe para mim lá, Pedro, faz favor. Apocalipse, capítulo 22, 15, olha só o que diz, do lado de fora da cidade ficam os cães. Quem são os cães? 2 pontos, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Então esse é um dos textos que mostram quem fica de fora, quem não entra para cear com o noivo, os cães. E ali diz quem são os cães, os que praticam essas coisas. Então esse é apenas um dos textos que mostram esse tipo de coisa. Então por mais que as prudentes aqui, queridos, elas estivessem dormindo também, e esse dormir também representa para elas um declínio espiritual, elas não estavam despreparadas. Então para elas foi um momento de júbilo, elas acordaram a tempo, elas se arrumaram, elas tinham azeite extra ali na vasilha delas, e elas acompanharam o noivo no cortejo. Eu espero que todos nós façamos parte desse grupo, amém? Então claro, nós estamos aí na expectativa da volta de Jesus, mas ao mesmo tempo isso tem que nos despertar para quê? Para a nossa salvação, mas também para a salvação da nossa casa. Você tem parentes que ainda não são convertidos, não confessaram Jesus como Senhor das suas vidas? Então clame por eles, pregue o evangelho a essas pessoas, porque senão essas pessoas vão
ficar de fora. Então a expectação aqui não é somente pela nossa salvação, mas nós temos que correr atrás e buscar a Deus, para que Deus salve também pessoas que nós amamos, porque é a promessa de Deus, não é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então elas acompanharam o noivo no cortejo. Olha só, versículos 8 e 9. Dizem assim esses versículos. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Interessante, né? Elas disseram assim: não, senão vai ficar todo mundo de fora. Nós não vamos perder a nossa oportunidade de estar com o noivo. Corram atrás do óleo de vocês. Vocês foram negligentes. Então, o que a gente vê aqui, queridos? A gente vê aqui que a salvação, ela é individual. Posso ouvir um amém? É individual. A gente não consegue salvar o outro. Nós podemos ser usados para salvar o outro, mas nós não conseguimos salvar o outro, literalmente. Eu lembro até da Marla, ela sempre conta a história que quando ela era criança, na igreja do Evangelho Quadrangular, então os pastores diziam, a salvação individual, se Jesus voltar, enfim, não sei como é que eles falavam, mas ela pensava assim, não, se Jesus voltar agora e meu pai subir, eu agarro no pé do meu pai, eu vou com ele, Então, não, eu agarro nele e vou junto. Não tem como, irmãos, A salvação é individual. No dia da vinda de Jesus, não tem como você agarrar o pé de um salvo e achar que você vai entrar no cortejo, não vai dar certo, tá? Então essa parábola, ela aponta para a importância do individualismo quando se diz respeito à salvação. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis por manter a nossa própria lamparina acesa. Claro, como eu falei, eu quero te alertar, eu quero ser usado por Deus nessa manhã, para que você esteja preparado, mas eu não posso fazer o que você tem que fazer, não é verdade? Eu não posso orar no teu lugar, por exemplo, Não tem como, Você tem que buscar, você tem que ler a palavra, você tem que congregar, você tem que encher a sua lamparina de azeite. Então a salvação, ela é individual, amém? Deus vai nos usar sim, para trazer salvação para as outras pessoas e temos que crer nisso, mas cada um de nós que cremos, somos responsáveis por nos encher do azeite do Senhor. Posso ouvir um amém? Você está se enchendo desse azeite, você está cheio desse azeite, você tem azeite extra, caso o noivo demore, se o noivo demorar, se o noivo não vier na nossa geração, a gente crê muito nisso, mas como eu falei, os apóstolos lá na igreja primitiva também acreditavam que Jesus voltaria na geração deles, e se não voltar, nós vamos permanecer e perseverar firmes até o fim, diante de todas as dificuldades. Agora vejamos, já indo para o final, versículos 10 a 12, diz assim: quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então aqui a gente vê que o noivo, ele deixa de ser noivo, agora ele se torna um juiz daquelas que ficaram de fora. Então ele foi o noivo para as prudentes que entraram, mas agora para as imprudentes, ele se torna juiz. E vejam que as nécias, elas ficaram de fora e não tiveram uma segunda oportunidade, irmãos, tá? E aqui eu quero refutar uma falsa crença de pessoas que acreditam que se Jesus voltar e arrebatar a igreja, as pessoas que ficarem terão uma segunda chance, Não acredito nisso, e o texto não mostra isso, tá? Em primeiro lugar, porque a minha visão, já tenho dito para os irmãos, é que Jesus volta ao final da grande tribulação. Mas existe uma crença que diz que Jesus arrebata secretamente a igreja, e aí começa a grande tribulação. E aqueles que ficarem, que perderam às vezes a oportunidade de experimentar esse arrebatamento secreto, vão ter talvez uma segunda chance.
vão pagar com a sua própria vida, digamos assim, né? Não vão receber a marca da besta e vão morrer pelo nome de Jesus. Irmãos, isso tudo é contado para nós, mas não é bíblico. Tá? Então a Bíblia mostra que a partir do momento que a porta fechou, as 5 que ficaram de fora, elas não tiveram a oportunidade de entrar. Não as conheço. Então a partir do momento que nós ouvirmos o grito do noivo, o noivo voltou, né? Ali nós temos que estar preparados. A partir desse momento, se nós não fizermos parte desse grupo das prudentes, nós não teremos uma segunda chance. E por isso, o versículo 13 então diz: portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Então a parábola inteira aqui de Jesus, ela tem esse ponto como a lição central, a vigilância. O tema base dessa parábola é a vigilância. E o Novo Testamento faz pelo menos 18 exortações a respeito da vigilância, todas elas se referindo à segunda vinda de Cristo. Jesus contou 6 parábolas que mostram a necessidade de vigilância, também todas elas a respeito da sua segunda vinda. E como nós não sabemos a exata hora da vinda de Cristo, assim como nós não sabemos também o dia da nossa morte, né, como eu falei aqui, porque se nós morrermos hoje, Cristo voltou para nós hoje. Então isso exige o quê? Um preparo constante. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos declinar, mas temos que estar sempre atentos e preparados, porque um dia nós ouviremos: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Amém? É claro que aqui essas palavras são simbólicas também, né? O que nós vamos ouvir é o soar da última trombeta, como Paulo diz. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, seremos arrebatados e transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, convido você a ficar de pé.